Médica otorrinolaringologista. Tá grávida. Tá grávida. Oh, muito prazer. Como é que você está? Quantos meses? 7 meses já. 7 meses? É o primeiro 27 semanas. Não, é minha segunda. Parabéns. Você já esteve aqui? Já, sim. Agora a hora que eu olhei o rostinho, eu lembro. Sim, já estive aqui algumas vezes. Seja bem-vinda de volta. E tá indo tudo bem a gestação? Prazer. Tá tudo certo, graças a Deus. Que bom. Obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada por ter vindo. Vamos lá. Dificuldade de respirar. Eu abri o programa falando que o meu professor de yoga sempre diz: respirar pela boca é tão estranho quanto comer pelo nariz. Perfeito. O nariz é para respirar. É isso mesmo. Quer dizer, a boca não. A boca fica O nariz é para respirar. A boca tem outras funções, né? O nariz não tá ali só pra deixar a gente mais bonita, não, né? A gente tem um porquê de respirar pelo nariz, né? O ar que chega preparado pelo nariz ao pulmão é um ar muito mais rico. O pulmão Quando vai pelo nariz? Sim. O pulmão consegue extrair mais oxigênio, ele chega preparado, chega umidificado, chega na temperatura adequada, muito diferente daquele ar que vai direto pela boca que não tem esse processo. Então, respirar pelo nariz é fundamental. Eu costumo dizer, se a gente não respira pelo nariz e a gente não dorme bem, não tem como a gente fazer mais nada bem, né? A nossa produção foi às ruas conferir se as pessoas possuem dificuldades para respirar pelo nariz. E as respostas são surpreendentes. Vamos acompanhar? Vamos sim. Respiro perfeitamente pelas duas narinas. E às vezes, quando tem rinite, eu vejo que tem mais alguma dificuldade, assim. Minha respiração é péssima desde criança. Eu até tirei a carne do nariz quando eu tinha uns 5 anos. Eu sempre faço um teste, né? Eu estampo uma, respiro com essa, depois eu tampo, respiro com a outra, eu vejo que é perfeitamente normal. É sempre um lado entope, quando o clima muda. Eu faço lavagem nasal com soro fisiológico, seringuinha, ajuda bastante. Eu tô meio fanha, porque do nada, quando muda o tempo, que tá mudando muito tempo esses dias, piora a minha respiração. Eu percebo quando o ar tá mais ressecado, né? Eu fico com a garganta a corda mais seca. Nunca me falaram que eu ronco. Não ronco, não, ainda bem. Meu marido ronca. É péssimo, porque parece ter um trator, né, no teu lado, e aquele barulho todo incomoda e você não consegue, né, se desligar do ambiente, né. Eu fico tocando pra ver se ela vira de lado e se para. É meu pai. É muito ruim, eu não gosto. Eu mando ele pro outro quarto. Eu acho que o mais interessante é você mudar de ambiente, ou você muda ou a pessoa muda de ambiente, né? Uma vez a gente foi pra um sítio e a gente colocou ele pra dormir no carro, fora da casa. Eu tô louca. A gente ri. Mas é rir pra não chorar, né? Rir pra não chorar, né, doutora? Eu não tô nem falando com relação ao casamento. É pra pessoa isso, é ruim. Sim, a qualidade de vida fica totalmente prejudicada, né? E assim, algumas pessoas têm a consciência que não respiram bem, tentam fazer alguma coisa, uma falou que faz lavagem. Mas outras pessoas não têm tanta essa consciência, né? Respira pela boca e acha que é o normal, tá tudo que certo. tá tudo certo. A gente vai conversar com a doutora Natália, lembrando que você pode e deve mandar suas perguntas para o nosso Instagram, @GazetaMulheres. Perfeito. Disposto, faz uma diferença, né? Quem não dorme bem tem esse bom humor para levar a vida? Não tem esse doutora? bom humor para levar a vida. Porque a gente acaba fragmentando, né, o nosso sono. E a gente tem uma sequência correta que a gente precisa dormir aquele sono mais leve, chegar no sono mais profundo, que é o sono REM. E se isso não for respeitado, a gente acaba com uma sensação de que a gente não dormiu, mesmo às vezes tendo passado 10 horas na cama. Então a gente acaba tendo muita sonolência, a performance como um todo fica muito debilitada, né? Muito atingida. E o que faz uma pessoa respirar errado, já que respirar pela boca é errado?
Na verdade, não é uma coisa consciente, nem uma coisa que a pessoa quer, né? Normalmente existem pontos de obstrução ali nas vias aéreas que fazem com que o corpo tenha que fazer uma outra via de passagem do ar. Tá. E o corpo não vai deixar a gente sem ar. Então, se tiver alguma obstrução ali do nariz, no fundo do nariz, para chegar com o ar na traqueia, ele vai abrir a boca e vai tentar levar esse ar de alguma forma para o pulmão, tá? Então, normalmente são pontos de obstrução, tá? Por exemplo, desvio de septo é um ponto de obstrução. Esse é clássico, né? É muito prevalente nos consultórios. O septo é uma estrutura que divide as duas fossas nasais, é uma estrutura cartilaginosa e óssea e às vezes ela faz uma tortuosidade. Isso acontece por alguns microtraumas na infância ou até mesmo na adolescência. Não precisa ser um trauma que você se lembre. Nossa, mas eu nunca bati meu nariz. Pode ser um microtrauma. Então não nasce assim? Não nasce assim. Normalmente não. Pode ter um tocotrauma no parto ali, já ter um pouco de desvio. Não é o normal. O comum é microtraumas, uma bola, uma batidinha ali. Criança sempre tem, né? Que aí acaba desviando aquela cartilagem do eixo dela normal e ela faz uma tortuosidade que adentra uma fossa nasal e acaba estreitando aquela fossa nasal e dificultando a passagem do ar para aquele lado. E às vezes não muda o desenho do nariz? Não, são dois arcabouços diferentes. Um é o arcabouço da pirâmide nasal e o outro é o septo nasal. Então, ter um nariz lindo por fora não quer dizer que ele é funcionante. E também ter um septo super torto não quer dizer que seu nariz por fora vai aparentar ser torto. Então, são duas coisas diferentes. Então, cirurgia do nariz, que agora me foge o nome... A rinoplastia? A rinoplastia não necessariamente interfere na qualidade respiratória. Não. Para a gente interferir na qualidade respiratória, chama-se septoplastia. A rinoplastia, normalmente, é uma rinoplastia estética, né, que a gente conhece. Existe também a rinoplastia funcional, que serve para melhorar, sim, a respiração, mas alguns problemas de válvula, os problemas mais específicos, tá? Desvio de septo corrige como? Com cirurgia? Com cirurgia. Esse não tem remédio, gente, não tem jeito. Esse é cirúrgico porque é uma coisa mecânica ali, é uma parede que está torta e a gente precisa ir lá e remover essa tortuosidade, tá? O que mais que pode dificultar, então, a boa respiração? Muitas causas, né? A famosa carne esponjosa, né? Tá aí um exemplo... Que é adenoide. Que é a adenoide. Na verdade, no popular, a gente chama tanto de carne esponjosa, tanto a adenoide, que é essa que fica no fundo do nariz, quanto os cornetos nasais. São estruturas que ficam dentro do nariz ainda, tá? Aqui eu consigo mostrar um pouquinho melhor. Ah, joia, doutora. O corneto é esse e a adenoide fica nessa área daqui. A gente costuma chamar tudo de carne esponjosa, tá bem? Esse aqui, que é o corneto, ele cresce normalmente nas rinites, alérgicas ou não alérgicas. E a adenoide é aquela mais famosa nas crianças. Normalmente é a área, o ponto X ali de obstrução nas crianças que levam muitas à cirurgia também, tá? Adulto normalmente não tem mais adenoide. É um tecido que com o tempo ele vai indo embora. E normalmente quando a gente fala de carne esponjosa de adulto, a gente está querendo falar dos cornetos nasais, não mais da adenoide. E o que causa a adenoide e a obstrução nos cornetos nasais? As duas hipertrofias, né, aumentos, acontecem por estímulos infecciosos e alérgicos, basicamente, junto com a sua carga genética, né? Então, a criança que tem pais que operaram a adenoide quando criança, que é super alérgica, vai ter uma tendência de ter essa adenoide crescida. Mora em São Paulo, né? Diferente daquela que mora ali no litoral, que respira mais. Então, assim, é multifatorial. Mas a alergia é super importante, a carga genética e também o número de infecções de repetição que podem fazer essas carnes crescerem aí dentro do nariz. Então, uma criança que tem vários episódios de alergia tende, pelo menos, a ter uma adenoide maior do que uma que não é alérgica. Então, assim como aquelas que têm várias infecções, gripes, resfriados, vai ter uma tendência de ter uma adenoide maior do que aquela que não tem essa tendência de infecções de repetição. E aí o tratamento não é cirúrgico? O tratamento pode começar clinicamente, tá? Mas ele sim é cirúrgico. Se a adenoide não melhorar clinicamente, mesmo com as medicações que a gente fizer, a gente tem que ir lá e remover. Porque respirar pela boca causa muitos problemas.
muda toda a conformação facial da criança, pode fazer alterações ortodônticas, muda a performance, muda o sono. A criança não tem a mesma disposição, porque está sempre com a boquinha aberta. Não tem a mesma disposição e também pode ter uma coisa curiosa na criança, Regina. A gente, quando a gente não dorme direito, adulto, a gente fica cansado, né? A gente fica sem disposição. A criança pode ter o efeito oposto. Então, às vezes fala, nossa, meu filho é muito agitado. Vamos ver como é que está o sono dessa criança, porque se a criança não dorme bem, ela tende a ficar mais agitada. Então, a gente observa o quê? Pelo ronco? Pelo ronco, boquinha aberta para dormir, baba no travesseiro, barulhinho, dificuldade para respirar pelo nariz, inclusive acordado, né? Aquela criança que já acorda espirrando, que está sempre com o nariz corizando, essa merece uma avaliação. Tão comum em criança de São Paulo, né? Como eu cresci no interior, a gente falava, ai, criança de São Paulo. Super comum. Que tá sempre assim. Esse é o padrão da criança paulista. Exatamente. É pela qualidade do ar? Também, a qualidade do ar influencia, né? São Paulo tem um ar ruim, né? Sim. Infelizmente, muito seco, muito cheio de aeroalérgenos, muito cheio de irritantes poluentes. E que é aeroalérgico? Aeroalérgeno é poeira, ácaro, mofo, enfim, pólen, etc. Esses são aeroalérgenos, então isso tudo influencia sim, né? A gente vai receber uma carga maior desses aeroalérgenos no nosso nariz e a gente vai ter uma reação a isso. O que são pólipos nasais, doutora? Pólipos nasais é um outro tipo de problema que pode causar obstrução nasal. Esse é um tipo de sinusite crônica que cursa com essa tumoraçãozinha benigna, inflamatória, mas que acaba ocupando espaço ali dentro do nariz e faz você também não respirar, tá? Então é uma outra coisa que a gente precisa excluir nessa busca aí pela causa da obstrução nasal. E também interfere na filtragem do ar? Totalmente, tá? O nariz precisa estar funcionante perfeitamente, sem obstruções, para poder respirar, sentir cheiros. Paladar, assim, o olfato e o paladar são super ligados, né? Uhum. Então, ele precisa estar livre, né, para respirar e fazer a função dele. Depilar o nariz prejudica? Prejudica, isso é polêmico, né? Muita gente faz. É polêmico, eu não sabia. Muita gente faz, a gente otorrinolaringologista não recomenda, tá? As vibriças nasais são aqueles pelinhos ali, são nossa proteção, tá? Eles estão ali por um motivo, tá bom? Então, se a gente tiver contato com algum bicho que queira entrar no nosso nariz, etc., se a gente tiver com nossas vibriças nasais, elas vão ser uma barreira. É a barreira de proteção. É a barreira de proteção. Se a gente vai lá e tira, além de ficar desprotegida, a gente pode fazer foliculites, né? Com a depilação ali, que a gente arranca o folículozinho do pelo. Ixi. E a gente pode fazer uma foliculite. É uma área muito nobre, é o nosso rosto, muito vascularizado. A gente pode ter uma celulite, uma coisa mais grave que precisa até de internação e medicação antibiótica na veia. Então, evitem. Quando que a pessoa que tem o hábito de depilar pode começar a ficar alerta, falar, ih, acho que dessa vez o ideal, na verdade, é não depilar nunca. Tá. O ideal é diminuir, né? Se você tiver muito, enfim, te incomodar esteticamente, você pode diminuir, mas não puxar pelo folículo. Tá. Você pode aparar ali e não puxar pelo folículo. E se você tiver com alguma dor, vermelhidão, edema ali na região da entrada do nariz, precisa procurar um otorrino. Isso, procure o médico. Sinusite dá uma dor de cabeça, dá dor na testa, né? Eu tinha uma amiga que tinha sinusite, menina, ela falava, vai, tô com dor na testa. Sim, a gente tem 4 seios nasais, 4 pares de seios nasais. Essa sinusite da testa é a sinusite do frontal, mas a gente pode ter uma dor na maçã do rosto, uma dor atrás do olho. A dor pode mudar um pouquinho, mas é uma dor normalmente facial, né? Em peso, de manhã um pouco pior. Quem teve Covid tem apresentado sequela na respiração, doutora? Sim, o Covid deixa na infecção em curso, ele dá, né, obstrução nasal, ele dá um pouquinho de secreção, menos do que outros vírus, normalmente é mais obstrução. E a grande sequela do Covid é o olfato, né? O olfato pode ser prejudicado aí no Covid. E tem o que fazer para recuperar? Tem o que fazer, até nosso amigo ali do ômega 3 é uma das coisas que a gente tem o que fazer. O ômega 3 é usado, treinamento olfatório, tem várias linhas de estudo depois aí da pandemia e a gente tem o que fazer sim, então procure. Não acha que vai ficar com esse olfato para sempre, tem como a gente recuperar. Aí o que a gente está vendo, doutora? A gente está vendo a cirurgia de sinusite, tá? É uma cirurgia em que a gente
vai lá e remove ali abre, na verdade, né? A gente tem já umas comunicações entre os seios da face e o nariz. E a gente abre, ele retira os ossinhos, a mucosa para drenagem dessa secreção e deixar esse seio bem ventilado. Essa é uma das opções de tratamento para sinusite. Caso extremo, ou não? Casos extremos de sinusite crônica, que são aquelas que duram mais de 3 meses, que já falharam com outros tratamentos clínicos, não é de primeira escolha, mas não é também tão incomum a gente precisar fazer. É uma alternativa. É uma alternativa. Consultório ou centro cirúrgico, doutora? Sempre centro cirúrgico, pela segurança. É bom falar isso, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, mas ó, tem um médico que ele faz igualzinho, só que é no consultório. Então não é. É centro cirúrgico, né? É uma área muito nobre, como eu falei, muito vascularizada, tem muitos vasos envolvidos e também é muito propícia a ter dor, né? Porque o rosto da gente é muito sensível. Então, anestesiado, no centro cirúrgico, com todo o suporte. Isso, sério, né? Isso. Com a seriedade que a ocasião exige. Exatamente. A doutora trouxe vários exemplos de como a gente pode higienizar o nariz. Um minutinho que eu já venho. Perfeito. Tem umas coisas ali que a gente já conhece, pelo menos eu, e outras que eu conheço, mas não sei usar. A gente vai aprender com ela, o nariz, porque a gente acha que sabe, mas não sabe. Você viu que ela falou que a mãe dela perdeu o olfato? Eu vi. Por conta de uma sinusite crônica. Mas é um dos sintomas da sinusite mesmo, é a hiposmia, que a gente chama, que é essa alteração no olfato. E não recupera? Não, pode recuperar sim. Ai, tem que bom. Tratamento. E tem fisioterapia, a gente vai fazer fisioterapia daqui a pouco. É isso mesmo. Para o nariz. Vamos lá, doutora. Vamos lá, a gente tem vários métodos de umidificar e lavar o nariz, né? Que eu trouxe alguns. Esse é um jato contínuo que a gente vende na farmácia. Vai saindo um jato, você vai apertando, bem simples, bem fácil de fazer. Tem infantil, tem adulto. Qual a indicação? Todo mundo. Olha que bom. Todo mundo, todos os dias. Todo mundo deveria lavar o nariz todos os dias, pelo menos uma vez, tá? Então esse aí é para todo mundo. Que é muito diferente do descongestionante que é proibido. Por favor, proibido. Vou até jogar ele de fora. É proibido ele? É proibido. Esse não dá. Porque vicia, não é isso? Ele vicia, ele faz um machucado na mucosa do nariz, ele pode precipitar arritmias, aumentar a frequência cardíaca. Então por que existe, se faz tão mal? Porque a gente usa em alguns casos. Pós-operatório, estamos com o nariz super entupido, a gente vai usar para ter um conforto maior. Tô com uma super sinusite, uma super gripe, a gente vai usar por um período curto de tempo. O problema é o uso crônico. É esse que é o problema. Sem a indicação do médico. Sem indicação do médico, vai usando e usa por anos, né? Guarda no bolso. Guarda no bolso. Sai de madrugada para comprar, é assim. Já conheço gente assim. Eu também. Diferente desse. Diferente desse. Esse é só soro fisiológico. Tá bom. Aquele tem remédio. Então esse aqui não. Esse é soro fisiológico. Esse você pode fazer para sempre, tá? Agora, muito na moda, né? Essas garrafinhas que fazem uso, que a gente usa para lavar com alto volume o nariz. Na internet tem bastante, todo mundo mostrando como faz. Super interessante. É para todo mundo? Não, também. Não precisa todo mundo lavar o nariz com alto volume. Porque você esguicha aqui e sai aqui, né? Sai aqui. Quando que a gente vai usar isso? Pacientes com doenças crônicas nasais, pós-operatórios, em curso de uma sinusite aguda, aquele paciente que tem uma rinite de difícil controle, aí sim a gente vai usar essas lavagens de alto volume. Mas para o dia a dia, para a gente fazer uma prevenção, a gente pode fazer com um sorinho fisiológico de jato contínuo, com uma seringa, tá super de bom tamanho. Esse de alto volume também quem indica é o médico? É o ideal, tá? Porque tem toda uma técnica para ser usada, né? Não dá para lavar, você pode levar soro pro ouvido, você pode fazer um trauma ali, né? Então, o ideal é que um otorrino te explique, te explane numa consulta como que você vai utilizar. Perfeito. E esse aqui também é um de alto volume, chama Lota. Esse é um pouquinho mais difícil, que tem que ter um pouquinho mais de destreza, mas também dá uma lavagem de alto volume e baixa pressão, que é o que todos os guidelines, na verdade, de nariz recomendam hoje em dia. Esse aqui eu trouxe para mostrar que é diferente daquele descongestionante. Esses são os remédios que a gente passa para rinite mesmo, tá? Então, esse tipo de embalagenzinha, ó, pode ficar tranquilo. Aquele ali, eles são todos iguais. Essa embalagem, então, olha, X vermelho. Perigo, X vermelho aqui, não. Esse aqui, sim, não vicia, é um tratamento para muitas doenças nasais. Então, esse aqui pode usar tranquilamente, tá? Então, a embalagem é a dica. A embalagem é super a dica, por isso que eu trouxe aqui pra gente ver. E trouxe também, lembrando aqui, do umidificador de ar. Em São Paulo, a gente usa, assim, precisa usar muito, né? Uma umidade abaixo de 50%, que a gente tem muitas vezes na semana.
já indica o uso do umidificador, vai fazer sua via aérea trabalhar com muito melhor. O assunto é extenso, a gente começou, vai continuar, mas assim, eu vou dar o Instagram da doutora Natália, que é DRA Natália Campos, Natália com TH, tá? Natália Campos. Muito obrigada. Obrigada a você. A gente começa a ter uma ideia da seriedade, da importância de tratar o assunto sem se valer de às vezes, artifícios que resolvam na hora, mas que podem trazer procurar ajuda, uma né? complicação Procurar depois. ajuda para poder ser orientado. Muito obrigada. Obrigada a você. Se a gente não se vê uma boa hora. Muito obrigada. E até breve. Até logo. Tchau, tchau.